Ok, legislação estadual PP Bahia, servidor, Estatuto do Servidor da Bahia. Vamos aqui à nossa primeira questão que diz o seguinte. O que é um servidor público segundo a Lei 6.677, de 94? Gabarito letra D, é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Segunda questão, qual é a definição de cargo público de acordo com a lei? Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Vamos aqui à terceira questão. O que é referência segundo a lei? Então, aqui chegou aquela parte dos conceitos, né? O conceito, o que é classe, o que é referência. O que é referência segundo a lei, o Estatuto do Servidor, Servidores Civis do Estado da Bahia? Referência, pessoal, é a posição estabelecida para um ocupante do cargo dentro daquela classe. Então, dentro da classe, ele vai ter uma referência. Como a lei define classe? O que seria a classe? Classe é a posição hierarquizada de cargos da mesma denominação dentro da categoria funcional. Beleza? Então, letra D. Quinta questão. O que é categoria funcional segundo a lei? Categoria funcional é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimento e de habilidades exigidos. Ok? Então, categoria funcional é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimento, né? Ou de habilidades exigidos. Letra D. Como a lei define grupo ocupacional? Isso aqui pode cair na prova do grupo ocupacional. O que seria o grupo ocupacional? Grupo ocupacional, letra D, é o conjunto de cargos identificados pela similaridade de área de conhecimento ou de atuação. Então, esse é o grupo ocupacional. Categoria funcional, né, é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimento. Então, você vai ter a categoria da sua função, ou habilidade que você tem. O conjunto de cargos identificados pela similaridade de área de conhecimento, né? Às vezes tem um cargo que tem uma certa similaridade A e um outro cargo que tem uma similaridade B, são iguais, praticamente conhecimentos similares. Então, eles estão dentro do grupo, mesmo grupo ocupacional. Sétimo. O que é carreira segundo a lei? Já coloquei aí, disponibilizei um PDF para vocês, com todo o conteúdo da legislação estadual da PP Paraíba, inclusive uma apostila também completa que está na plataforma sobre esse conteúdo, tá certo? Imprimam, mandem encadernar e vão lendo. Sétima, o que é carreira? Carreira é a linha estabelecida para a evolução em cargo de igual nomenclatura e na mesma categoria funcional. A linha estabelecida para evolução em cargo de igual nomenclatura e na mesma categoria funcional. Isso é a carreira, né? Sétimo. Oitava, como a lei define estrutura de cargos? Bom, a estrutura de cargos é um conjunto de cargos ordenados segundo os diversos grupos ocupacionais e categorias funcionais correspondentes. Nona, o que é lotação? O que é a lotação? É o número de cargos de categoria funcional atribuída a cada unidade da administração pública. Ok? Então, lotação, ele coloca que é o número de cargos de categoria funcional atribuído a cada unidade da administração. Então, cada unidade ela tem a sua lotação. Ok? Número de cargos de categoria funcional atribuído a cada unidade. O que seria o quadro? Quadro é um conjunto de cargos de provimento permanente e de provimento temporário. Ok? É o conjunto de cargos
de provimento permanente e de provimento temporário. Então, essa é a definição de quadro. É o conjunto de cargos de provimento permanente e de provimento temporário. Se ele perguntar o número de cargos de categoria funcional atribuído a uma unidade, é a lotação. 11. Qual é o prazo para a posse após a publicação do ato de nomeação? Letra A, 30 dias. Por quanto tempo pode ser prorrogado o prazo para a posse? O prazo pode ser prorrogado aí por 30 dias também. O que é exercido segundo o artigo 21 da nossa lei que nós estamos estudando? O que é o exercício? O exercício, pessoal, é diferente da posse. Você toma posse, você vai entrar em exercício. O exercício, ele é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, você tomou a posse, você vai entrar em exercício. Então, o exercício, ele é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 14. Qual é o prazo para um servidor entrar em exercício após a posse? Ele tomou posse, ele vai entrar em exercício em 30 dias também. Até 30 dias para entrar em exercício. 15. Qual é a duração do estágio probatório? 3 anos. 3 anos, duração do estágio probatório. 16. Quais são os fatores avaliados durante o estágio probatório? Letra A, assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, esses são os fatores avaliados aí dentro, durante o estágio probatório. 17. Quando deve ser submetida à homologação a avaliação do desempenho do servidor em estágio probatório? 4 meses antes de finalizar o período. Então, aí vai ser submetida à homologação. 18. Quando o servidor adquire estabilidade? Quando ele completa 3 anos de efetivo exercício, ok? 19. Em quais situações o servidor estável pode perder o cargo? Bom, segundo o estatuto, ele diz que o servidor pode perder o cargo através, quando ele é sentenciado judicialmente, não é só ser sentenciado, a sentença tem que ter transitado em julgado, né? Tem que ser uma sentença transitada em julgado, e também quando ele sofre um processo administrativo disciplinar. Letra A. O que é promoção, segundo o artigo 30? O que seria a promoção? Elevação do servidor dentro da categoria funcional por merecimento e antiguidade. Ok? Elevação do servidor dentro da categoria funcional ou por merecimento ou por antiguidade. 21. Quando não haverá promoção de servidor? Quando não haverá promoção de servidor? Bom, quando o servidor estiver no estágio probatório e não estiver realmente em efetivo exercício, ele não pode ser promovido, né? Não haverá promoção do servidor. 22. O que é reversão? Reversão, pessoal, é uma situação que está lá no artigo 34 do Estatuto. Reversão é quando há o retorno do aposentado por invalidez, quando os motivos da aposentadoria dele foram declarados insubsistentes. E aí ocorre a reversão, ele volta para a ativa, né? Letra A. Show. Bora na 23. O que acontece se o servidor não entrar em exercício dentro de 30 dias após a reversão? Bom, se ele
não entrar em exercício dentro de 30 dias após ele ser revertido, né? Saiu da aposentadoria e foi chamado para ativa. Então, após a reversão, se ele não entrar em exercício em 30 dias, então a aposentadoria ela é cassada. 24. O que acontece com o servidor estável se o cargo ele foi extinto? Então, se ele é estável, né? E se for extinto o cargo dele, o que é que acontece? Como ele é estável, ele vai ficar em casa, né, em disponibilidade de forma remunerada. 25. Qual é o prazo para o servidor entrar em exercício após a publicação do ato de provimento quando a posse é inexigível? Qual o prazo para o servidor entrar em exercício após a publicação do ato de provimento quando a posse ela é inexigível? Nesse caso, 30 dias também, né? A designação para funções de direção de chefia e assessoramento recairá preferencialmente em qual tipo de servidor? Função de direção, chefia e assessoramento é cargo. Quem pode assumir? Bom, preferencialmente, não quer dizer que é obrigatoriamente ele, mas dá preferência para quem é servidor de natureza permanente, né? Letra B. 27. Qual é o caráter da nomeação para cargos, os cargos de classe inicial da carreira? Qual é o caráter da nomeação para os cargos que são de carreira? Bom, para os cargos de classe inicial da carreira, né? Essa nomeação deles, fizeram um concurso, é de caráter permanente. 28. Para quais cargos a nomeação ela é feita em caráter vitalício? O vitalício é nos casos que está previsto lá na Constituição do Estado da Bahia. Aí é os casos que tem quando é que é feita a nomeação em caráter vitalício. Tá show, pessoal? Tá dando para entender direitinho? Podemos continuar? Vamos lá, 29. Em, em que caráter a nomeação ela é feita para cargos de livre nomeação e exoneração? Em caráter temporário. Nomeação ela é feita para cargos de livre nomeação e exoneração, eles podem sair a qualquer momento. Então, é uma espécie de nomeação temporária, né? Do jeito que está na lei. Ah, professor, mas provisória? Então, é porque na lei tem temporário. Então, quando tem duas coisas. Ah, vou solicitar anulação. Beleza, acho que até anularia, mas do jeito que está na lei, a gente vai no que está mais próximo, né? 30. Qual forma de provimento de cargo público é aplicada quando o servidor retorna ao cargo após ele ser considerado inapto para o outro? Então, ele era estável, foi para o outro cargo, só que ele foi considerado inapto. Se ele é estável, ele é reconduzido para o cargo de origem. A letra A, recondução. Qual das seguintes formas de provimento de cargo público ocorre quando um servidor ele é reintegrado após uma decisão judicial? Ele foi demitido, foi recorrer à reintegração. Qual é a forma de provimento aí? Reintegração, logicamente, né? Reintegração é quando ele é demitido, ele volta mediante decisão judicial, tá? 32. Qual é a forma de provimento de cargo público que envolve o retorno de um servidor aposentado? No caso, reversão, né? Servidor aposentado, reversão. 33. Qual das seguintes opções é uma forma de provimento de cargo público? Suspensão não é. Se eu estou provendo, eu vou colocar a pessoa para trabalhar. Então, é nomeação. Ok? 34. O que é reintegração, de acordo com o artigo 41? Reintegração é o retorno do servidor demitido ao cargo anterior ou equivalente após sua demissão, né? E após invalidada ali a sua decisão judicial transitada em julgado. É o retorno do servidor que é demitido ao cargo anterior,
né, após ele ter sido demitido. Ele é reintegrado. 35. O que é recondução? Recondução é o retorno de um servidor estável ao seu cargo anterior dentro da mesma carreira em razão da reintegração do ocupante. Como eu falei, né? Se ele é estável, ele volta ao cargo anterior dele, né? Então isso é a recondução. Retorno de servidor que era estável ao seu cargo anterior dentro da mesma carreira em razão da reintegração do ocupante anterior. Ou seja, ele tinha esse cargo A aqui, ó. Aí ele foi, assumiu, passou no concurso, cargo B. Só que o que é que acontece? Por que, que ele foi para o cargo B? Porque o antigo dono do cargo B foi demitido. O que é que acontece? O A foi cobrir o B. Esse aqui sofreu reintegração, né, decisão judicial, voltou ao local e esse que estava no lugar dele volta para cá porque ele é estável. Então, essa volta do servidor aqui é que a gente chama de recondução. Tá bom? Então, letra C. Próxima. 36. O que envolve a readaptação? É adaptação, é atribuir ao servidor novas atribuições compatíveis com as suas limitações físicas. Então, se falou em limitação física, vamos colocar ele para trabalhar em outra forma. Então, é o que a gente chama de readaptação, tá bom? 37. Qual das seguintes opções não é causa de vacância? Ou seja, é uma causa que não deixa o cargo vago. Aposentadoria deixa? Deixa, né, professor? Promoção, não. Promoção é um caso de provimento, né? Exoneração gera vacância, demissão gera vacância. 38. Quando é aplicada a exoneração de ofício nos termos do artigo 44? Quando é aplicada a exoneração de ofício nos termos do artigo 44? Quando não estiverem reunidas as condições do período probatório ou quando o servidor não iniciar o trabalho no prazo estabelecido, né? Então, aí ele vai ser exonerado. Se ele não reuniu todas as condições do período probatório ou quando o servidor ele não iniciou o trabalho dele lá no prazo estabelecido. 39. Como é feita a exoneração de um servidor que está em exercício temporário? Letra A pedido, né, ou a critério da autoridade competente. Mas se ele está no exercício temporário, geralmente aqueles cargos de chefia, né, assessoramento, a critério da autoridade, tirar ele, ou aprovar ou a pedido dele, né? 40. Quando é comemorado o Dia do Servidor Público Estadual? Dia 28 de outubro, né? Segundo lá que está lá no Estatuto. 41. Qual é, qual é uma das situações que justificam contratações temporárias excepcionais? Letra C. Para combater surtos epidêmicos, também é justificado a contratação temporária. 42. Qual é a data de comemoração do Dia do Servidor? A gente já viu que é dia 28 de outubro, letra A. Qual das seguintes situações é considerada de necessidade temporária de excepcional interesse público, professor? Qual das seguintes situações é considerada de necessidade temporária de um excepcional interesse público? No caso, realizar recenseamentos e pesquisas inadiáveis, que não dá para adiar. Então, são consideradas situações, né, de necessidade temporária de um excepcional interesse público, né? Então, justificaria uma contratação temporária, ok? Justificaria uma contratação temporária. 44.
Qual das seguintes situações é considerado um acidente em serviço? Letra A, ato de agressão praticado por terceiro. É considerado acidente em serviço, ok? Qual das seguintes situações justifica a contratação temporária de professores? Substituir professor em licença maternidade. Então, justifica, sim, a contratação temporária de professores, ok? 45, letra A. 46. Qual das seguintes situações é considerada acidente em serviço? Desabamento, né? O desabamento, ele é uma situação que é considerada para efeito de acidente em serviço, tá bom? Qual das seguintes situações é considerada de necessidade temporária de excepcional interesse público para efeito de contratação temporária, né? Bom, você pode fazer contratação temporária para atender situações de calamidade pública. 48. Qual das seguintes situações é considerada acidente em serviço? Inundação. Inundação é considerada, sim, acidente em serviço. 49. Qual das seguintes situações justifica a contratação temporária de professores? Substituir professor visitante, né? Letra A. 50. Qual das seguintes situações é considerada acidente em serviço? Falta de energia elétrica, atraso no transporte, problemas técnicos. Pessoal, no caso, um ato de imprudência de um terceiro que gerou o acidente é considerado acidente em serviço. 51. Qual das seguintes situações é considerada de necessidade temporária de excepcional interesse público? Que justificar a contratação temporária, né? Qual das seguintes situações é considerada de necessidade temporária de excepcional interesse público? Letra A. Atender a serviços cuja natureza justifique a pré-determinação do prazo. Então, tem um prazo, né, para ser cumprido. Então, um serviço que a natureza dele justifique a pré-determinação daquele prazo pode ser feita a contratação temporária. 52. Qual das seguintes situações é considerada acidente em serviço? Ofensa física, intencional, por motivo de disputa relacionada com o serviço. Então, ofensa física, ali por conta de uma disputa relacionada com o serviço, é considerado sim acidente em serviço. E desse detalhe, tem que ser uma ofensa física intencional, viu? E o motivo tem que ser disputa relacionada ao serviço. Qual das seguintes situações justifica a contratação temporária de professores? Atender às necessidades do regular funcionamento das unidades escolares. Também é uma das justificativas para a contratação temporária, ok? Realizar treinamentos, professor? Não, realizar treinamento não. 54. Qual das seguintes situações é considerado acidente em serviço? Doença proveniente de contaminação acidental, ok? Então, se for proveniente de contaminação acidental, é considerado acidente em serviço. 55. O que é relotação? Relotação, como eu disse, é a movimentação do servidor com o respectivo cargo para um outro órgão ou entidade do mesmo poder, não é de poder diferente. A relotação é a movimentação do servidor, né, com o respectivo cargo dele e é colocado para uma outra entidade, né? E essa entidade está dentro do mesmo poder, dentro do poder executivo. Não posso deslocar, por exemplo, lá para o poder judiciário, tem que ser dentro do mesmo poder.
56. O que caracteriza a remoção? Remoção é deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com preenchimento de claro de lotação, né? Então, isso é a remoção, é o deslocamento do servidor, ou ele fez a pedido, ou foi de ofício. 57. O que compõe a remuneração do servidor? O que compõe a remuneração do servidor? Remuneração é o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias, ok? Letra C. 58. Quais são as vantagens que podem ser concedidas a um servidor além do vencimento? Indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e estabilidade econômica. Então, são as vantagens que podem ser concedidas ao servidor além dos vencimentos dele, né? Então, pode receber indenizações, auxílios pecuniários, gratificações, estabilidade econômica. 59. O que constitui indenizações ao servidor conforme artigo 63? O que seria a indenização? O que é que constitui a indenização? Ajuda de custo, diárias e transporte. Então, isso são as indenizações. Ajuda de custo, diárias e transportes. 60. O que é concedido ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual ou transitório? Está deslocando em caráter eventual, não está sendo removido, está só deslocando. Ele tem direito a diárias para despesas de alimentação e hospedagem, além também do transporte. 61. Quando não será concedido diária ao servidor? Não será concedido quando o deslocamento implicar desligamento de sua sede. Então, se não vai ser concedida essa diária, né, aquele servidor, quando o deslocamento dele implicar desligamento de sua sede. Ele está sendo removido, né? Ele não tem direito à diária, porque está mudando de endereço, está indo lá para outro canto. Porém, se ele está mantido a sede dele lá, ele só foi para uma missão fora da sede dele, aí já tem direito à diária. Então, se implicar o desligamento da sede, mudança de endereço da sede para outro local, aí não é concedida a diária, não. 62. Quero ver quem acerta essa. Qual é o limite máximo de diárias atribuídas ao servidor por ano, conforme o artigo 70? 180 dias. 63. O que deve fazer um servidor que receber diárias e não se afastar da sede? Se caiu a diária para ele e ele não se afastou, o que é que ele vai fazer? Ele vai restituir integralmente e de uma só vez no prazo de 5 dias. 64. A gratificação natalina corresponde a quanto da remuneração do servidor, pessoal? A natalina é 1/12 da remuneração. 65. Como é considerada a fração igual ou superior a 15 dias para a gratificação natalina? Como é considerada a fração igual ou superior a se deu 15 dias ou mais de 15 dias para efeito de gratificação? Conta como se fosse o mês integral, né? Então, 15 dias ou mais já conta como se fosse mês integral. Vamos na 66. Quando a gratificação natalina deve ser paga? Segundo o estatuto, até o dia 20 de dezembro de cada ano. 67. Qual é o valor da gratificação natalina para o servidor inativo? O inativo é o valor equivalente aos respectivos proventos dele, certo? Esse é o valor da gratificação natalina para quem é servidor inativo.
68. Quais são as vantagens pecuniárias que estão lá no artigo 52 do Estatuto? Quais são as vantagens pecuniárias? Dinheiro. Permanentes ou temporárias? Nós temos vantagens permanentes e temporárias. 69. Qual é a natureza jurídica dos órgãos ou entidades para os quais pode ocorrer a relotação? Bom, a relotação ela ocorre aonde? Poderes diferentes ou poderes no mesmo poder? Coloca aí no chat. Nice marcou D. Não é D, Nice. Seria qual? A relotação é dentro do mesmo poder. Letra B. 70. Qual é o adicional anual que um servidor com mais de 5 anos de serviço público tem direito? Letra A, 1% sobre o valor do vencimento básico. 1% sobre o valor do vencimento básico. Então, é o adicional anual que o servidor com mais de 5 anos de serviço público ele tem direito. 71. Qual é o adicional para os servidores que trabalham em locais insalubres? Letra C, adicional sobre o vencimento do cargo permanente. Então, é um adicional sobre o vencimento ali do cargo permanente, né? Adicional sobre o vencimento do cargo permanente. 72. Qual é o acréscimo para o serviço extraordinário? 50%. Extra, né? 50% em relação à hora normal. 73. Qual é o limite máximo de horas diárias para o serviço extraordinário? 2 horas diárias. Então, é o limite máximo de horas diárias para o serviço extraordinário. Então, máximo mais até 2 horas a mais. E o acréscimo para o serviço extraordinário, 50% em relação à hora normal. 74. Qual é o acréscimo para o valor hora do serviço noturno? O acréscimo vai ser de serviço noturno, 50%. 75. Qual é o horário compreendido para o serviço noturno? Nesse caso, vai ser de entre as 22 horas e 5 horas do dia seguinte. 76. Qual é a estabilidade econômica assegurada ao servidor após 10 anos de exercício em cargo temporário ou mandato eletivo? Nesse caso, 30% do valor do símbolo ou subsídio do cargo de maior hierarquia, né? Então, ele está perguntando qual é a estabilidade econômica assegurada ao servidor após 10 anos de exercício em cargo temporário ou mandato eletivo. Aí, letra A. 30% do valor do símbolo ou do subsídio do cargo de maior hierarquia. 77. Quantos dias de férias tem direito um servidor que não teve mais de 5 faltas em 12 meses? Letra C, 30 dias corridos, né? Então, se ele não teve mais de 5 faltas em um ano, então ele tem normalmente direito a 30 dias corridos de férias. 78. Quantos dias de férias tem direito um servidor que teve de 6 a 14 faltas em um ano? 24 dias corridos. Quantos dias de férias tem direito um servidor que teve de 15 a 23 faltas em 12 meses?
de 15 a 23 faltas em 12 meses. Se ele teve de 15 a 23, ele tem direito a 18 dias corridos, 79. 80. Estão gostando da aula, pessoal? Quantos dias de férias tem direito um servidor que teve de 24 a 32 faltas em um ano? Se ele teve de 24 a 32, então ele tem direito a 12 dias corridos. Então, olha aqui, ó. De 15 a 23 faltas, 18. De 6 a 14, 24 dias que ele tem direito. Se ele não teve mais de 5 em um ano, ele tem direito a normal 30 dias. É como se ele tivesse a direito a 5 faltas, né? Até 5 faltas para que ele continue tirando os 30 dias. Quando ele já tem de 6 a 14 faltas, ele só pode tirar 24 dias de férias. 81. Quantos períodos de férias podem ser acumulados por necessidade de serviço? Até 2 períodos podem ser acumulados. 82. Em quantas etapas as férias podem ser parceladas, pessoal? Até até 3, até 3 vezes, tá? 82, 3 etapas. 83. Qual é a antecedência mínima para que requerer a conversão de férias em abono pecuniário? Aí, nesse caso, você tem que fazer o requerimento, né, para a conversão de férias em abono pecuniário, 60 dias. Com antecedência mínima de 60 dias para lhe requerer a conversão de férias em abono. 84. Qual é a proporção máxima do período de férias que pode ser convertido em abono? Qual é a proporção máxima do período de férias que pode ser convertido em abono pecuniário? Até um terço do período de férias, certo? Então, até um terço do período de férias, a proporção máxima do período de férias que pode ser convertido em abono pecuniário. Ah, eu quero converter. Até um terço do período você pode. Isso, conversão de férias em abono. Proporção máxima de férias que pode ser convertido até um terço do período. Você pode converter. 85. Relotação. Já vimos, né? Relotação é o quê? A relotação é a movimentação do servidor com ou sem mudança de sede para um outro órgão ou entidade dentro do mesmo poder. Então, a palavra-chave é essa. 86. Quantos meses de licença-prêmio o servidor tem direito a cada 5 anos de efetivo exercício? 3 meses. A cada 5 anos tem direito a 3 meses de licença-prêmio. 87. Qual é o prazo máximo para a licença para tratar de interesse particular sem remuneração? Qual é o prazo máximo para a licença para tratar de interesse particular sem remuneração? Né? A famosa LTIP, prazo dela aí, 3 anos consecutivos. Prazo máximo para a licença para tratar de interesse particular sem remuneração, viu? 88. Aos quantos anos de idade o servidor será aposentado compulsoriamente? Segundo o estatuto que está lá, ele fala nos 70 anos de idade, né? 89. Quantos anos de serviço são necessários para a aposentadoria voluntária com proventos integrais para um homem? No caso aí, são 35 anos de serviço, né? Para que o homem peça a sua aposentadoria voluntária com os proventos totalmente, né? Integrais. 35 anos aí de serviços. 90.
Quantos anos de serviço são necessários para a aposentadoria voluntária com proventos integrais, no caso, para a mulher? No caso da mulher, tem que ter 30 anos, né? O homem 35. Caso mulher, 30 anos de serviço são necessários para a aposentadoria voluntária. 91. Quantos anos de efetivo exercício em funções de magistério são necessários para a aposentadoria voluntária de um professor com proventos integrais? No caso, professor, quantos anos de efetivo exercício em funções de magistério são necessários para a aposentadoria voluntária de um professor? No caso do professor, 30 anos. 92. Quantos anos de efetivo exercício em funções de magistério são necessários para a aposentadoria voluntária de uma professora com proventos integrais? 25 anos, né? Quantos anos de efetivo exercício em funções de magistério são necessários para a aposentadoria voluntária de uma professora com proventos integrais? No caso, professor, 25 anos. Professor, 30, né? 93. É porque o professor, no caso, tem que tirar 5 anos, né? Então, professor, no caso, o homem é 35, né? Só que o professor tem menos 5, né? Anos. No caso, a mulher não é 30. Então, se a mulher é 30, como o professor tem 5 anos a menos, então, 25 anos de efetivo exercício, ela já pode pedir aí a aposentadoria com direito a provento integral. 93. Aos quantos anos de idade um homem pode se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço? Voluntariamente, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço, meus caros, 65, né? 65 anos de idade. 94. Aos quantos anos de idade uma mulher pode se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço? Proporcionais ao tempo de serviço, no caso da mulher, se aposentar voluntariamente aos 60 anos. 95. O servidor pode se ausentar do serviço durante o expediente sem autorização? É lógico que não, né, professor? Aí são condutas proibidas. O servidor pode retirar documentos ou objetos de repartição sem anuência da autoridade? É lógico que não, né, professor? É uma conduta proibida. O servidor pode recusar fé a documento público? Professor? É lógico que não, né? É uma conduta proibida. 98. O servidor pode opor resistência injustificada a uma tramitação de um processo? Não, é uma conduta proibida. O servidor pode promover manifestação de apoio ou desapreço no recinto de uma repartição? Não, ele não pode ter essas manifestações de apoio ou desapreço dentro de um recinto ou de uma repartição. Questão de número 100. Quantos anos de serviço são necessários para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais para uma mulher? No caso, proporcional voluntária, no caso da mulher, 25 anos, né? Quantidade de anos de serviço, né? Para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, no caso, para a mulher, 25 anos. Quantos cargos de professor podem ser acumulados desde que haja compatibilidade de horário? Dois cargos. 102. Qual é a penalidade aplicada em caso de reincidência em faltas punidas com advertência? Bom, se o cara é reincidente e já em faltas que ele ganhou a advertência, só que ele está reincidente em várias faltas que ele é punido com advertência, nesse caso, cabe suspensão para ele. Qual a penalidade aplicada por crime contra a administração pública? Ora, se o servidor pratica um crime contra a administração pública, por exemplo, um peculato, né, uma corrupção, uma prevaricação, nesse caso, é caso de demissão. 104. Qual o prazo para o cancelamento do registro da advertência? Porque quando você recebe a advertência, vai lá para os seus assentamentos. Depois que passa 2 anos, aí ocorre o cancelamento do registro. Qual a penalidade aplicada em caso de abandono de cargo? Todos já sabem,
Abandono de cargo gera demissão. 106. Qual a penalidade aplicada em caso de inassiduidade habitual? O cara falta demais. Demissão. Qual a penalidade aplicada em caso de improbidade? Demissão também. Improbidade administrativa é demissão. 108. Qual a penalidade aplicada em caso de insubordinação grave no serviço? Insubordinação grave também gera demissão. Qual a penalidade aplicada em caso de ofensa física em serviço, exceto se ele tiver em legítima defesa? Se a ofensa física é no serviço, então gera também a demissão. 110. Qual a penalidade aplicada em caso de aplicação irregular de dinheiro público? Demissão também. 111. Qual a penalidade aplicada em casos de revelação de segredo apropriado em razão do cargo? Então, se é segredo em razão do cargo dele, né? Então, aqui gera também, ele revelou, é caso de demissão. 112. Qual a penalidade aplicada em caso de lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público? Demissão. Qual a penalidade aplicada em caso de acumulação ilegal de cargos? Também gera demissão. Qual é o prazo máximo de suspensão? 90 dias. Qual o prazo para o cancelamento do registro de suspensão? O cara recebeu suspensão, foi para os assentamentos. Depois que passa exatamente 4 anos, aí ocorre o cancelamento do registro da suspensão. 116. Quem aplica a penalidade de demissão e a cassação de aposentadoria? Segundo o estatuto, é o governador do estado. 117. Qual é o prazo de prescrição para infrações puníveis com demissão? Então, se ele pratica uma infração que é punível com demissão, se o Estado não punir ele em 5 anos, ocorre a prescrição daquela infração. No caso, faltas puníveis com demissão. 118. Quem aplica a penalidade de suspensão superior a 30 dias? Professor, quem aplica a penalidade de suspensão superior a 30 dias são as autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior. É o que está na lei. Ok? Autoridade administrativa de hierarquia imediatamente inferior. 119. Quem aplica a penalidade de advertência? O próprio chefe de repartição ele pode aplicar essa penalidade, né? 120. Qual é o prazo de prescrição para infrações puníveis com suspensão? No caso, a prescrição, já falamos, 2 anos. A prescrição para infrações que são puníveis com suspensão. Se em 2 anos o Estado não punir, prescreve. No caso, demissão, 5 anos. 121. Quem aplica a penalidade de destituição de cargo de provimento temporário? No caso, a autoridade que fez a nomeação, né? A autoridade que fez a nomeação, ela pode destituir, né? Aquela pessoa que está lá naquele cargo temporário. 122. Essa aqui foi a 121, né? Qual é o prazo de prescrição para infrações puníveis com advertência? No caso, se ele não punir em 180 dias, aí prescreve, né? 123. Quem aplica a penalidade de suspensão de até 30 dias? Até 30 dias, o próprio chefe de repartição. Quem aplica a penalidade de suspensão superior a 30? Aí são autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior. Cento e vinte e quatro. Quem aplica penalidades no caso de demissão de servidor vinculado a uma autarquia? O dirigente superior da autarquia, né? O chefe máximo da autarquia. 125. Quem aplica penalidades no caso de demissão de servidor vinculado ao Poder Legislativo? O presidente do órgão do Poder Legislativo, né? Ele é que vai aplicar. É isso?
Então, demissão de servidor vinculado ao Poder Legislativo é o presidente do órgão do Poder Legislativo. Se fosse vinculado ao Poder Executivo, era o chefe do Poder Executivo ali. Então, revisem esses artigos. Revisem esses artigos que eu passei aqui para vocês. Gostaram da aula, pessoal? Vou deixar o Socrative. No Socrative tem uns comentários com os artigos para você dar uma olhadinha e revisar novamente, tá bom? Gostaram da aula? Show! Olá, foram praticamente 125 questões, né? Estilo revisão final, realmente passeando aí por todo o estatuto. E é isso daí. Tá bom? Grande abraço, pode encerrar a gravação e até a nossa próxima aula.